Um feliz sábado a todos os meus queridos amigos e irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E estudar o livro de Êxodo é para nós um motivo de grande alegria, de grande aprendizado, de grande comunhão com Deus, de grandes lições que nós aprendemos com Moisés, aprendemos com Arão, aprendemos com o Faraó, aprendemos com Deus. Aquilo que é de lição positiva, a gente tira para a nossa vida e tenta colocá-lo em prática. E aquilo que é lição negativa, como a resistência ao chamado, ao pedido de Deus de Faraó, que isso seja por nós repugnado, e que por nós não seja aceito, e que por nós não seja colocado em prática. E, portanto, essa semana nós iremos estudar um tema muito precioso para nós, sobre as pragas do Egito. E para nós darmos continuidade ao nosso estudo da lição 4 sobre as pragas do Egito, convido você a fazer uma leitura em Êxodo, capítulo 9, versículo 35, que assim diz: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Esse texto ele é importante e eu achei relevante porque muitas vezes se estuda bastante e se torna um dos temas mais polêmicos da Bíblia quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas nesse contexto, a gente percebe que antes de nós chegarmos a citar os textos que falam que Deus endureceu o coração de Faraó, anteriormente, ali no capítulo 7 e 8, já tem nos dito a Bíblia, e no 9, que o coração de Faraó já era um coração endurecido. Espero que, ao estudarmos isso, nós possamos ter uma impressão exata do que significa essa questão concernente ao endurecimento do coração de Faraó. Então, para introduzir a lição, a gente coloca aqui uma coisa que eu considero extremamente importante para o nosso estudo de hoje, né? Que é exatamente quando o povo de Deus se deparou com a guerra. Deus instruiu o primeiro, primeiramente, para negociar a paz. Antes que houvesse qualquer tumulto, antes que houvesse qualquer possibilidade de confronto direto com o Faraó, Deus ele usou Moisés, usou Arão para negociar com paz com o Faraó do Egito. Se não fosse possível chegar a um acordo, era necessário tomar algumas medidas. E exatamente nesse contexto que nós precisamos aprender que, antes de qualquer coisa, Deus ele quer a paz. E a Bíblia diz que, se depender de você, viva em paz com todas as pessoas. Foi assim que Deus lidou com o Egito. Uma solução pacífica foi tentada, mas Tutmés se recusou a aceitá-la. Havia chegado a hora de agir, né? O faraó Tutmés ele reagiu ao chamado de Deus, né? Nós estudamos na semana passada que Moisés ele foi. Tudo bem que Moisés ele não foi como deveria ter ido, né? Mas Moisés chegou até Faraó para negociar a paz. Não houve acordo. E Moisés vai mais uma vez para tentar um acordo de paz para a libertação do povo depois de 400 anos do Egito. Quando as pragas caíram, nenhum Deus no vasto panteão egípcio pôde proteger o Egito do poder do Deus único e verdadeiro. Nós sabemos que a nação egípcia ela era politeísta, acreditava em muitos deuses, e nesse momento a gente entende que nenhum deus egípcio foi capaz de apaziguar aquelas pragas, né, proteger o povo das pragas e do poder do verdadeiro e Deus único. O único Deus foi capaz de derrotar todos os deuses do Egito. E, para tanto, né, nós vamos estudar nessa lição, no prelúdio inicial, a luta de serpentes, né? É aquela velha história, a serpente de Moisés e Arão, aquele cajado que se transforma em serpente, e o cajado é a serpente que foi transformado dos mágicos, dos encantadores do faraó.
E depois a gente vai estudar o coração endurecido de Faraó, e depois a gente vai estudar também aí as 3 pragas, as pragas do Egito. Nós só não vamos estudar a 10ª praga, mas as 3 primeiras pragas foram pragas leves, depois 3 pragas elas foram graves, e depois mais 3 pragas que foram devastadoras. Então, diante disso, é importante deduzir os motivos pelos quais o Faraó não queria libertar o povo de Deus. Primeiro, a questão econômica, seria a perda da mão de obra. Então, era importante ter aquela mão de obra escravizada, aquela mão de obra subjugada, aquela mão de obra que trabalhasse para os egípcios. Só a gente imaginar que do povo de Israel, nós tínhamos aí 600 mil homens, fora as mulheres, as crianças e as pessoas idosas. Então, era mão de obra considerável para trabalhar para ele. E outra coisa também, o segundo ponto seria a insurreição, a perda do controle. O faraó Tutmés, ele não queria perder o controle. E o segundo, o orgulho, né? O orgulho é uma das coisas que perpassa a maioria dos governantes. Se a gente analisar bem os governantes atuais, o orgulho, a prepotência, eles não querem perder a autoridade deles, eles preferem ver o povo sofrer do que eles perderem o poder, do que eles perderem a autoridade. Então, portanto, o coração duro do faraó, pela questão econômica, pela questão da insurreição e pela questão do orgulho, provocou o pulso firme do Senhor. Deus precisava ser firme, porque Deus queria o seu povo para um determinado propósito. Então, nesse sentido, Deus ele teve que agir com firmeza para mostrar ao faraó de que Deus é Deus e que os deuses do Egito eles não representavam absolutamente nada. Então, portanto, vamos ao primeiro tópico, a expressão eu sou o Senhor, né, aparece 20 vezes no contexto das pragas, algumas delas em momentos cruciais. Por exemplo, no chamado de Moisés, né, Deus diz, eu sou o que sou, né, na promessa de adoção de Israel, na promessa de libertação de Israel e na execução final dos juízos sobre os deuses egípcios, mais do que os juízes sobre os povos, sobre o povo egípcio, foi sobre os deuses egípcios. Era preciso que os egípcios conhecessem e reconhecessem que os seus deuses não representavam nada e que maior do que eles era o Deus da libertação. Deus não travou uma batalha somente contra os egípcios, mas contra os seus mais de 1.500 deuses. Vocês já imaginaram a quantidade de Deus? Deus ele mostrou que 1.500 deuses falsos não correspondem a absolutamente nada. Então, portanto, o próximo ponto, quem endureceu o coração de Faraó? Essa é uma das perguntas, uma das dúvidas um dos temas mais comentados e dúvidas que existe na Bíblia. A recusa de ouvir os apelos de Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, o mesmo sol que endurece o barro é o sol que endurece a cera, que derrete a cera, melhor dizendo. Então, se nós analisarmos aqui nesse contexto, né, todo ser humano é dotado de livre-arbítrio. Ele pode escolher entre a vida e a morte, entre obedecer e desobedecer, entre aceitar e rejeitar. Cada praga era um apelo ao arrependimento não só do faraó, mas o arrependimento ao povo. Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Deus previu e permitiu. Né? Deus queria o arrependimento do faraó, o arrependimento dos egípcios, e queria que o seu povo reconhecesse que ele era Deus. Deus previu e permitiu, mas não causou um endurecimento direto do faraó, como muitos entendem. O endurecimento do coração de Faraó se deu pela mensagem de Deus. Então, Deus que traz uma mensagem de paz e de libertação e que transforma corações, transforma a vida, essa mesma mensagem pode endurecer o coração de pessoas. Quantas vezes nós não ouvimos dizer, olha, eu gosto de você, mas a sua igreja, a sua mensagem, eu não gosto. E isso acontece muitas vezes. Deus, ele não... porque alguns que utilizam a doutrina da predestinação, de uma vez salvo, salvo para sempre, de que Deus ele escolheu Faraó para endurecer o coração dele diretamente, está equivocado.
primeiro, quando nós entendemos esse contexto, Faraó, ele endureceu o coração porque a mensagem de Deus atingiu o seu orgulho, atingiu a questão econômica e o medo da insurreição e o medo de perder o poder. Então, ou seja, cada praga que caía sobre o Egito era uma demonstração para o povo, para o faraó e para o povo do Egito, que eles deveriam se arrepender, que seus deuses não significavam nada. O próximo ponto da lição, as 3 primeiras pragas. Vejam bem, queridos, há uma ironia revelada nas pragas. Deus desafia e vence os deuses em suas áreas de atuação. Deus usa as pragas para mostrar sua soberania sobre todos. Se não, vejamos bem, a primeira praga, né, que foi no rio Nilo, uma demonstração de que o rio Nilo, ele era, vamos dizer, o Heródoto, o pai da história, ele dizia que o Nilo, o Egito era um presente do Nilo. Então, eles tinham uma veneração ao Nilo. Era mostrar que aquele é não Deus. Você não pode deixar de adorar o Criador para adorar as coisas criadas por ele. Então, é uma demonstração de que quem tem poder é Deus, quem é Criador é Deus. O rio Nilo, ele em si não vai realizar nenhum milagre. O rio Nilo é um presente de Deus para o povo egípcio. Então, essa praga, ela demonstra que Deus é o Senhor. A segunda praga, que Deus é incomparável, né? Que foi a praga das rãs. E depois a terceira praga do piolho, que Deus ele é poderoso. Em cada praga, Deus se mostra um pouco. Ele vai se mostrando um pouco quem ele é, o seu poder, o seu poder, o seu controle sobre as forças da natureza. Na terceira, já existe um reconhecimento dos sacerdotes, dos outros deuses. Isso é o dedo de Deus. Os sacerdotes já estavam percebendo. Os sacerdotes que faziam essa intermediação dos deuses, dos muitos deuses do Egito. E então, o que é que a gente entra? Nas 3 próximas, essas primeiras pragas, elas são leves, mas as segundas pragas, elas já são mais pesadas, que é a praga da mosca, do gado e da úlcera. O segundo bloco das 3 pragas tem, no mínimo, três novidades. Deus executa a maldição, e não Arão, que é a praga de mosca. A praga do gado, Deus atinge somente os egípcios. E a praga das úlceras, Deus endurece o coração de Faraó, porque Faraó vai ficando com ódio, ele vai rejeitando cada vez mais Deus, e ele vai rejeitando em si a mensagem de Deus. As pragas têm muitas nuances, que desconhecemos os propósitos, porém elas têm um só objetivo, macro, mostrar que Deus é soberano sobre a terra e que ele está sob o controle da natureza. E quando Deus permite que determinadas coisas aconteçam, essas forças da natureza, elas podem vir contra o ser humano e elas atingem em cheio os deuses egípcios. E, meus queridos, no terceiro bloco de pragas, né, como a gente colocou, que são as pragas mais pesadas, as pragas mais difíceis, Deus intensifica as advertências, né, na de granizo, na de gafanhoto, Deus intensifica as pragas. E, por fim, Deus intensifica a proteção ao seu povo, naquela praga de úlcera que atingiu todo o Egito. Fica intensamente claro que Deus vence os deuses egípcios em seu próprio território, e, consequentemente, é inquestionável que Deus protege os seus. Enquanto as pragas elas caíram sobre o Egito, o povo de Deus ele era guardado. O povo de Deus ele era protegido. Veja que coisa maravilhosa. Assim será. A Bíblia fala das 7 pragas do Apocalipse. Mas o que é importante nós entendermos quando nós estudamos as 7 pragas do Apocalipse, que elas não vão cair sobre o povo de Deus. Será e ficará evidenciado ainda mais o poder e o controle de Deus sobre esse mundo, sobre essa terra, sobre as forças da natureza, porque Deus é Deus. Como foi que nós começamos a falar na lição? Eu sou Deus. E quando Moisés e Arão vão na presença do faraó, né, eles vão para mostrar quem é o Deus verdadeiro e desmascarar os falsos deuses construídos pela mente doentia humana. É por isso que a serpente
que o cajado se transformou de Arão, ela destruiu, ela devorou as outras, porque o encantamento, a magia, ela não pode superar o verdadeiro poder. Encanto e magia é uma coisa, e o verdadeiro poder, que é o de Deus, é outra coisa completamente diferente. Dessa feita, para que nós possamos concluir, eu gostaria de ler esse texto do livro Patriarcas e Profetas, página 237. Antes de enviar cada praga, Moisés deveria descrever sua natureza e seus efeitos, para que o rei pudesse ser salvo dela, se quisesse. Todo castigo desprezado seria seguido por outro mais severo, até que o seu coração orgulhoso se humilhasse e reconhecesse o Criador do céu, da terra, como Deus vivo e verdadeiro. O Senhor ia dar aos egípcios a oportunidade de ver quão vã era a sabedoria de seus homens fortes, quão fraco era o poder de seus deuses, que se opunham aos mandamentos de Jeová. Isso puniria o povo egípcio da sua idolatria, anularia as supostas bênçãos que eles alegavam receber de deuses inanimados, de forças, muitas vezes, da natureza, de adorar, muitas vezes, a criatura, de adorar, muitas vezes, a obra criada do que o seu Criador. Grifos meus. Continuando aqui na leitura do texto de Patriarcas e Profetas, Deus glorificaria seu próprio nome, para que outras nações ouvissem falar de seu poder, e tremessem diante de suas maravilhas, e para que seu povo se desviasse da idolatria e lhe prestasse a adoração verdadeira. Veja que coisa maravilhosa. Deus está nos chamando para que nós possamos crer nele, para que nós possamos confiar nele. A Bíblia diz: não confieis em príncipe, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Vamos ter cuidado em quem nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa certeza e a nossa esperança, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos iludidos, para que nós não sejamos prejudicados. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Muito obrigado por nos ouvir e nos assistir mais uma vez. Deus abençoe você onde você está. Que Deus o cubra de bênção. Que Deus direcione a tua vida. Que Deus direcione os teus passos. E que Deus continue nos abençoando sempre. Eu convido você, neste momento, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de recapitularmos a lição. Que essa lição nos permita compreendermos o teu poder. Que essa lição, ela demonstre o teu amor. Que essa lição mostre, Senhor, que acima de tudo que existe nesse mundo, existe um Deus. O grande eu sou. E que esses deuses formados na mente humana, eles possam ser dissipados e que o Deus verdadeiro seja adorado. Deus foi demonstrado nas pragas do Egito quem era o verdadeiro Deus. O povo do Egito adorava 1.500 deuses que não valia nada, mas o Deus verdadeiro mostrou quem era ele. E neste momento nós te agradecemos. Abençoe as pessoas que nos ouviram. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Dê um like aí, compartilhe o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.